Olá, bem-vindo de volta ao canal Falando de Economia. Meu nome é Luiz Henrique Romani de Campos. Este é um vídeo que, na verdade, é gravação de uma aula para a disciplina Industrialização, Logística e Polos de Desenvolvimento, que eu fiz como material, né? Esse vídeo é um material complementar para os alunos dessa disciplina. Como eu creio que isso pode ser útil para mais pessoas, além dos alunos da disciplina, eu vou disponibilizar esse material no YouTube também, ok? Vai ser sem vídeo, porque nós temos, sem o eu aparecer, porque nós temos o que evitar de que a minha imagem cubra algumas partes da apresentação. Também peço que vocês entendam, eu vou ler todos os slides por completo, não é? Porque eu tenho que pensar que todos, mesmo quem tem deficiência visual, possam ter acesso e entender esse material, ok? Então vamos lá. Nesta aula, nós vamos falar sobre o pensamento de Alfred Marshall. Na verdade, nós vamos falar de uma parte do pensamento de Marshall. Marshall é um economista muito importante, deu origem a muitas partes do que hoje é a economia neoclássica e a gente, então, é importante conhecer esse pensamento. Eu vou ler primeiro o slide e depois passo a discutir um pouco o porquê das minhas escolhas. O pensamento de Alfred Marshall. Material didático de suporte à disciplina, industrialização, logística e polos de desenvolvimento. Marshall propõe o conceito de polos industriais e é largamente citado na literatura da temática da disciplina. Vamos beber um pouco a água direta da fonte. Sua principal obra, de 1890, Princípios de Economia, é subdividida em livros. Nos interessa para a disciplina o livro 4, Os Agentes de Produção, Terra, Trabalho, Capital e Organização. Mais especificamente, vamos nos debruçar sobre os capítulos 4 a 13 desse livro, então, Os Agentes de Produção, Terra, Trabalho, Capital e Organização, de uma obra maior chamada Princípios de Economia. Bem, por que eu escolhi falar sobre Marshall? No vídeo anterior, dessa mesma série de vídeos, dessa disciplina, da parte, digamos, conceitual da disciplina, eu falei um pouco do Adam Smith, que é o pai da economia, por assim dizer, e que já estava preocupado com a questão da localização da atividade econômica. Marshall, em parte, nessa parte dele que vai trabalhar com os agentes de produção, ele se preocupa bastante com a questão da localização. Ele tem um capítulo que dá origem a um conceito, não é, muito utilizado, que é o conceito que muitos chamam de distrito industrial marshalliano. Esse conceito de distrito industrial marshalliano teve desdobramentos importantes na forma de fazer política econômica, política de desenvolvimento regional. Nós veremos em uma aula posterior, inclusive, que isso tem desdobramentos na forma que o Brasil pensou o seu desenvolvimento regional e tentou executar o seu desenvolvimento regional. Por conta disso, é importante que a gente conheça a obra de Marshall. Vocês verão ao longo da aula, que provavelmente ficará longa, que algumas das formas de pensar de Marshall são bastante atuais, algumas nem tanto, mas principalmente há uma simplificação do que ele fala, muitas vezes, pelos seus leitores, e essa simplificação pode muitas vezes fazer com que as políticas que foram
desenhadas talvez não tenham sido exatamente na linha do pensamento de Marshall. Mas isso não importa, essa é uma questão mais teórica, não é? Importa para a gente, neste vídeo, é entender como que ele pensou essa questão da localização, em que contexto ele pensou essa questão da localização, não é? Para a gente entender um pouco sobre política de desenvolvimento regional, principalmente as adotadas no Brasil. Nesse slide, considerações iniciais, o texto é o seguinte: quando lemos um clássico, é importante termos sempre em mente o momento histórico no qual ele foi escrito. O primeiro ponto é autor inglês, ele viveu na era vitoriana, no auge da primeira revolução industrial, energia térmica / vapor. O nome do livro quarto já nos dá um importante ponto de debate. Nos atuais livros, textos introdutórios de economia, citam-se 3 tipos de insumos: recursos naturais, trabalho e capital. Esses mesmos livros, textos incorporam a curva de custos em forma de U, mas não tratam muito do porquê deste formato que, como veremos, está ligado exatamente a esse quarto insumo. Bem, eu quis chamar a atenção pelo fato de ser inglês e viver na era vitoriana. Isso traz consequências importantes ao que ele escreve, porque isso está datado com um certo tipo de cultura da época, né, de como as pessoas viviam na época, como as pessoas pensavam na época. Marshall, inclusive, chegou a estudar para ser pastor evangélico, né, foi pastor da igreja anglicana. Então, ele tinha assim, valores que hoje nós consideraríamos como bastante tradicionais, né, bastante conservadores, apesar de ser um liberal no sentido econômico da palavra. Não é? E outra coisa importante é que está no auge da primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial é aquela Revolução Industrial que nos traz o começo da utilização da energia térmica e do vapor, não é? A revolução na maneira de você fazer a produção de aço, não é? E é uma época onde há uma profunda intensificação do trabalho. O trabalho é manufatureiro, apesar de ter energia térmica substituindo bastante o trabalho que exigia mais força, né, ainda era uma situação de trabalho bastante insalubre, né, tendo em vista que para gerar energia térmica e gerar valor é preciso que você tenha queima do carvão. Na época ainda é o principal fonte de energia, não é? Então tem esse arcabouço histórico importante para a gente, não é? Provavelmente eu devo fazer depois algum texto, alguma aula, tratando apenas das revoluções industriais, tendo em vista o contexto do curso, como se seguirá. Não é? E, como eu falei, o nome do livro, quarto, ele fala em 4 recursos produtivos. Não é? E os livros textos que a gente trabalha hoje em dia, esses livros textos, eles têm terra, né, capital e trabalho como sendo os principais, mas na hora que vai formalizar em gráficos, formalizar em equações, considera-se terra ou recursos naturais como algo dado, fixo. Logo, digamos, quando você vai tirar as derivadas, vai fazer as manipulações matemáticas, ele acaba não entrando muito no contexto da análise. Com isso, meio que se varre para debaixo do tapete essa questão aí da capacidade de gestão, da complexidade de gestão, né? E isso vai sendo tratado em outras áreas da economia, não é? E não, digamos, no núcleo central do que se ensina, do que hoje é chamado de microeconomia, não é? Então, uma coisa importante que nós vamos ver para o futuro é que
ele coloca, ao acrescentar essa questão da gestão das fábricas, ele mostra que a curva de custos tem o formato de U. O que é isso? Né? Para quem nunca fez introdução à economia ou economia, a curva de custo formato de U significa que o custo médio, né, o custo por unidade produzida, ele vai decrescendo conforme você aumenta a escala de produção, e a partir de um momento esse custo começa a aumentar. A partir de um certo volume de produção ele começa a aumentar. E no argumento dele, como nós veremos nos slides à frente, isso depende majoritariamente de problemas de gestão. Então, toda vez que a gente pensar no que a gente vai estar falando aqui, a gente tem que ter em mente essa conjuntura que ele vem falando aqui para a gente, qual o tempo dele, como é que ele pensa, ele é conservador nos costumes, não é? E para poder ver os aprendizados de um livro clássico, né? Para a gente não tentar simplesmente, por conta de alguma passagem mais conservadora, achar que ele está 100% desatualizado. Capítulo 4. O crescimento da população. Para ele, a oferta de trabalho é sinônimo de crescimento populacional, vigor dos trabalhadores e conhecimento, caráter. Em vermelho, que é um comentário meu, esse posicionamento revela o forte perfil moral e religioso da época. Importante destacar que ele não entende a oferta de trabalho apenas sob o viés da quantidade. Em preto de novo, faz uma longa digressão histórica para mostrar que o crescimento populacional é marcado por questões sociais. Em vermelho, um comentário. Neste momento, centra a análise no aspecto quantitativo da oferta de trabalho. A digressão mostra como, em alguns momentos, o foco é crescimento populacional e, em outros, o crescimento populacional pode ser visto como um problema. O que aqui, certamente, ele está citando Malthus. Bem, se nós vejamos a explicação do slide, não é? Quando nós fazemos a quantificação nas funções matemáticas e nas derivações de raciocínio atuais, não é? A oferta de trabalho, em geral, é pensada em horas de trabalho ou em quantidade de trabalhadores, não é? Então, é um viés bastante quantitativo, não é? Quando ele coloca que, além do crescimento populacional, a oferta de trabalho depende do vigor dos trabalhadores, do seu conhecimento e do seu caráter, ele está colocando questões qualitativas, não é? Nessa força de trabalho. E ele dá muita importância às questões qualitativas da força de trabalho, como a gente vai perceber nos próximos slides. Então, a teoria mainstream, a teoria neoclássica que se ensina, em geral, no começo dos cursos de economia, ou em boa parte dos cursos de economia, desconsidera completamente essa questão aí do que ele chama de vigor dos trabalhadores, seu conhecimento e seu caráter. Não é? Então, isso é um ponto importante. Recentemente, nos modelos mais modernos, nos modelos mais atualizados, isso acaba entrando, desde a década de 50, aos poucos vai se modelando um pouco essa questão, não é lógico, os termos do vigor dos trabalhadores, conhecimento e caráter não entra, mas se usa o termo produtividade do trabalhador, não é? E que isso, de alguma certa forma, era disso que ele estava falando. Não é? É certo que quando ele está falando em vigor dos trabalhadores, é importante para ele vigor dos trabalhadores, porque, como eu falei no slide anteriormente, não é? Nós estamos na primeira revolução industrial, onde o trabalho começa a ser substituído pela força do vapor, não é? Pelas máquinas, mas onde ainda é muito intenso o trabalho manufatureiro, ainda se demanda muita força, ainda se demanda uma interação muito grande do homem com o que ele está produzindo, não é? O centro econômico é a indústria, que
está deixando de ser agricultura e passa a ser indústria, mas mesmo assim a agricultura daquele tempo é uma agricultura muito intensiva em trabalho, vai para a indústria ainda muito intensiva em trabalho, então usar o termo vigor dos trabalhadores é meio que natural a gente pensar isso, né? Quando ele fala em conhecimento, ele já está incorporando exatamente as inovações que estão acontecendo na indústria inglesa daquele momento, que você está introduzindo novas máquinas, novos processos de fundição, novos processos de fazer aço, e transformando, fazendo teares cada vez mais rápidos, cada vez maiores, né? Então, isso precisa de conhecimento. E quando ele vai falar de caráter, a gente vê então essa questão da formação religiosa, da formação tradicional, né, entendendo que é importante que o trabalhador tenha uma postura pró-trabalho, né, tenha uma postura de dedicação, né, que de alguma certa forma vai ser incorporado depois na teoria microeconômica, com a teoria do agente principal, que é exatamente a teoria do mercado que é utilizada no mercado de trabalho, de como selecionar bem os trabalhadores que não vão, digamos, fazer corpo mole na hora de trabalhar. Mas, de certa forma, um bom tempo, a simplificação do pensamento de Marshall desconsiderou essa questão aí qualitativa do trabalho, e que é muito importante para o raciocínio dele no futuro. Quando ele faz a digressão histórica, né, da importância do crescimento populacional, e ligando a questões sociais, ele está querendo ver em que houveram momentos onde houve forte crescimento populacional em alguns locais do mundo, e outros momentos onde isso se retrai por questões de guerra, por questões de doenças, né? Então, quem era muito famoso e trabalhava muito com isso naquele momento é Malthus, não é? E ele, lógico, vai citar Malthus sobre isso, não é? O importante é que, apesar de ele ter começado o capítulo dando essa importância na parte qualitativa do trabalho, depois ele vai focar na questão do crescimento populacional, que é a questão quantitativa, e por que é importante disso para a disciplina que a gente está fazendo aqui? Porque oferta de trabalho, crescimento populacional é central para o raciocínio de distrito industrial marshalliano. Atração de pessoas é central para entender por que certas regiões crescem mais do que outras, porque certas regiões ficam mais ricas do que outras, né? Então, ele vai ter que discutir um pouco sobre essa questão do crescimento da população, né? E isso está, inclusive, bastante interligado com o que aconteceu na história do Brasil. O segundo slide do capítulo 4, o crescimento da população, tem o seguinte texto. Aborda a equação clássica da demografia, qual seja, crescimento da população é igual aos nascimentos, menos as mortes, mais a imigração líquida. Mostra como o clima e a economia e os costumes, inclusive religiosos, afetam a taxa de nascimentos. Relata momentos históricos onde o aumento da mortalidade em um momento leva ao aumento do crescimento da população no momento seguinte. Em vermelho, já comentário meu, a ligação do crescimento da população às questões econômicas acaba tangenciando algo central para a nossa disciplina. As pessoas estavam migrando do campo para as cidades e encontravam emprego nas indústrias, o que permitia que tivessem um ganho de qualidade de vida, aumentando suas taxas de natalidade. Parte desse argumento vai ser suporte do conceito de distrito industrial marshalliano. Bem, essa equação clássica da demografia a gente usa até hoje, né? Vários e vários artigos na linha de demografia tratam disso, de por que certas regiões estão crescendo em termos demográficos, para onde eles estão indo. Então tem muitos estudos da migração aí, que é uma questão importante aí para que o crescimento não fique só vegetativo. Outro ponto importante
é a questão da natalidade e mortalidade. Quando se fala que a natalidade depende dos costumes, né? E isso está, naquele momento, vamos lembrar, naquele momento, no fim do século XIX, começo, né, ele vai revendo o livro dele até o começo do século XX, primeiros anos do século XX, e nós ainda temos costumes conservadores, nós não temos muitas chances de contracepção, então a taxa de natalidade é muito alta, assim como a taxa de mortalidade é muito alta, porque a medicina também não tinha avançado tanto, não é? E então ele vai relatar coisas que depois a gente vai perceber que ocorre realmente, né? Para depois do momento dele, quando tiveram as guerras mundiais, o momento seguinte foi exatamente dos que a gente chamamos de baby boomers, que é o grande crescimento populacional depois da Segunda Guerra Mundial, que foi um momento onde morreram milhões de pessoas, né? Então, esse ciclo aí de aumento da mortalidade e da natalidade, seguindo alguma lógica de longo prazo, também é uma questão importante para quem estuda demografia. Para nossa disciplina, de novo, é importante isso porque ele está olhando um fato que é as pessoas saindo do campo, indo para as cidades. Por mais que o trabalho na indústria fosse insalubre, o trabalho no campo também não era nem um pouco fácil. E na cidade as pessoas encontram situações de vida levemente melhores do que na agricultura, principalmente em questões de moradia, questões de oferta de serviços que só são possíveis na cidade e não são possíveis no campo, né? E o próprio poder de compra aumenta dessas famílias, de maneira que há um ganho líquido. Então, há uma atração da população para as cidades. Se nós formos ver a história do século XX no Brasil, principalmente no pós-guerra no Brasil, a gente vai perceber exatamente um movimento parecido com esse, um movimento de pessoas saindo do campo, indo para as grandes metrópoles, formando as grandes metrópoles brasileiras, não é? E essa mão de obra que migrava do campo para as cidades, sendo empregada na indústria. Isso gera bastante distorções que estão fora do nosso contexto agora, então, mas de uma certa forma a descrição que ele faz da Inglaterra do século XIX meio que se repetiu em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Capítulo 5. A saúde e o vigor da população. Círculo de causa e efeito. Saúde e vigor físico, mental e moral são base da eficiência industrial, que é a base para o aumento da produção, que é a base para melhores condições de vida, que redundam em melhor saúde e vigor. Em vermelho, comentário meu, interessante o seu conceito de vigor físico, mental e moral. Ao colocar assim, ele coloca questões fisiológicas misturadas com psicológicas e culturais. Misturar tudo hoje parece ser um tanto quanto simplista. Considerando seu tempo histórico, ao final da primeira Revolução Industrial, onde o vigor físico ainda era central para a grande maioria dos trabalhadores, destacar estas outras dimensões do vigor já são um avanço. Trata dos efeitos adversos da fome. Bem, vamos de novo. Ele colocou 4 grandes contribuintes para a produção. Recursos naturais, que são os 3 primeiros capítulos que nós não tratamos aqui nessa aula. Trabalho, capital, não é? E gerência, né? Condições de gerência. No trabalho, então, o primeiro ponto que ele foi tratar foi do crescimento populacional em si. Mas ainda dentro do trabalho, já olhando um pouco nessa questão qualitativa, ele faz um capítulo sobre a saúde e o vigor da população. Ou seja, ele está preocupado na capacidade produtiva da população, né?
além desse comentário que eu já fiz aí da importância dele ter considerado questões psicológicas e culturais, né, fica para a gente aqui, já de antemão, ao colocar assim, ele vê uma importância do Estado, apesar de ser liberal, uma importância do Estado, de alguma maneira, fornecer serviços desse tipo, exatamente para que o vigor da população seja grande e que a produtividade dessas pessoas seja boa, né? Então, vem aí já um começo de uma explicação de que, lógico que ele não usa esse termo, né, de que o serviço de saúde seria um bem público, né, seria algo a ser fornecido pelo Estado. Ele também trata dos efeitos adversos da fome, porque a fome, além de reduzir a capacidade de trabalho, também reduz a cognição e o crescimento dos futuros trabalhadores. Então ele já tem um pouco esse conceito, né, da importância da fome, de como a fome tem rebatimentos no futuro. Segundo slide do capítulo 5, a saúde e o vigor da população. Tangencia a questão da educação em saúde básica e preparação de alimentos. Citação literal, abre aspas, a grande mortalidade de crianças entre os pobres é largamente devida à falta de cuidado e de tino no preparo da sua alimentação. E as que não morrem dessa carência no trato maternal frequentemente crescem com uma constituição débil, fecha aspas. Fala da importância das condições de moradia, fala dos vestuários adequados e limpos, e 3 condições do vigor, entre aspas, esperança, liberdade e mutabilidade. Ainda entre aspas, toda história está cheia de lembranças de ineficiência devida em graus diversos à escravatura, à servidão e outras formas de opressão e de repressão civis e políticas. Bem, aqui já tem bastante coisa para a gente comentar, não é? Primeiro ponto, quando ele fala aqui da educação e saúde básica, ele está ali dizendo que era importante dar um ensino e uma preparação para as mães, lembrando, começo do século XX, né, fim do século XIX, ele pensa então que a mãe é a responsável pela alimentação, a mãe é responsável pela criação das crianças, o pai é responsável por trabalhar. É a cultura da época, a gente tem que entender isso. De qualquer forma, vale para hoje essa questão aí de que o trato da primeira infância é importante, né? Algumas outras questões que a gente tem que chamar a atenção aqui, quando ele está falando em mortalidade das crianças pobres, ser devido ao cuidado da mãe, ele também está cometendo algum erro, né? Porque nem sempre é porque a mãe não sabe. Às vezes a família pobre não tem condições de comprar o correto para que a criança se alimente, não é? E isso não aparece no texto dele, né? Então é como se a culpa estivesse só nas decisões erradas da mãe e não nas poucas possibilidades de escolha que essa mãe teve, né? Então, isso é uma lacuna, mas já deixa algo importante, não é? Que há a preocupação dele com a questão da mortalidade infantil, há a preocupação dele com como essas crianças precisam ser bem alimentadas para ter saúde e um crescimento futuro vigoroso, como ele gosta de usar o termo, né? Ele vai falar da importância das condições de moradia, não cita o termo favelas ou subnormais ou qualquer outra condição de insalubres na cidade. Ele apenas compara, dizendo que as condições na cidade são melhores que no campo,
o que não deve ser difícil de imaginar naquela época, não é? E fala que as condições de moradia, lembrando, a Inglaterra é um lugar frio, então isso envolve inclusive a proteção térmica das pessoas, não é? No inverno rigoroso, para evitar a mortalidade por frio, não é? Isso, o que acaba encaixando também com a questão dos vestuários adequados e limpos, né? Então, o fato de ser limpo também pode parecer estranho para a gente, né, hoje em dia, mas naquele tempo o acesso à água não era algo tão simples assim, e manter as roupas, a quantidade de roupas que as pessoas tinham também era outra. Então, falar sobre isso e os rebatimentos disso na saúde não é nada estranho para aquela época, não é? Eu queria falar um pouquinho dessa questão das 3 condições para o vigor: esperança, liberdade e mutabilidade. Qual é o argumento que ele tem aí nessas 3 palavras aí? Primeiro, que se o trabalhador não tem esperança de que a vida dele vai ser melhor no futuro, ele não se dedica. Então ele precisa ter o tempo todo essa esperança de que vai ter uma vida melhor, que a dedicação do trabalho dele vai ser recompensada, né? Para ele isso só vai acontecer se tiver liberdade da pessoa escolher onde trabalhar, liberdade da pessoa poder mudar de emprego e ir para uma situação melhor. Por isso que ele critica a escravatura e a servidão, né? E a qualquer repressão civil e política, né? Então essa liberdade é importante porque ela ajuda inclusive a manter a esperança, né? E um termo que ele usa, mutabilidade, que no contexto, não é, seria um sinônimo da pessoa poder ascender socialmente ou ascender economicamente, né? Uma sociedade onde aquela pessoa que nasceu pobre tem certeza que vai morrer pobre e que seu filho será pobre e que vai morrer pobre também, é uma sociedade que tende a ficar estática, tende a se tornar injusta. Então ele fala a importância de que as pessoas tenham a possibilidade de que com o seu trabalho, com a sua dedicação, poder ascender ou socialmente ou pelo menos economicamente, não é? Então são pontos importantes para que, de novo, ele está olhando agora o vigor, e no vigor ele está pensando em questões psicológicas e culturais. Quer dizer, essas 3 palavras aí estão muito ligadas com questões psicológicas e culturais que vão fazer com que uma certa região ou um certo país tenha mais possibilidade de crescer do que outros, se ele tiver a sua população, seus trabalhadores, tendo esperança que ao se dedicar ao trabalho, ao ser mais produtivo, isso vai ter retornos pessoais. Terceiro slide do capítulo 5, a saúde e o vigor da população. Fala dos problemas das condições de trabalho e da importância do descanso. Faz uma passagem longa falando da atração de mão de obra para as grandes cidades, muito focado na realidade de Londres, mas o interessante é que trata da migração, falando que quem migra em geral é mais jovem e com maior chance de ter alta produtividade. A realidade de Londres que ele descreve é de populações mais abastadas, morando no subúrbio e com condições de moradia ótimas. Não descreve situações de favelas. Trata da redução da taxa de natalidade de forma bastante datada. Muito interessante o quanto Darwin influencia seu raciocínio. Bem, como eu falei, naquele momento, naquela Revolução Industrial, na primeira, as condições de trabalho ainda são bastante insalubres e ele chama a atenção para isso, para que as fábricas teriam que melhorar suas condições de trabalho, porque senão a saúde do trabalhador seria desgastada, e trabalhador desgastado, não doente, né, ficando doente por causa do trabalho, isso faz com que diminua a produtividade. Então não é porque ele acha que os trabalhadores são lindos, maravilhosos, é porque ter uma condição de trabalho insalubre diminui a produtividade, né? Nesse sentido que ele argumenta aqui dos problemas das condições de trabalho.
e também da falta de descanso, quer dizer, das longas jornadas de trabalho que os trabalhadores eram impostos naquele momento. Então, de uma certa forma, ele aqui está sendo um pouco à frente do seu tempo, né? Mas isso é porque a questão que ele tem aí digamos, que ele tem aqui datada. É claro que, de uma certa forma, isso é válido até hoje. Se a gente pensar, tirar do contexto histórico, né? Falar que é importante ter boas condições de trabalho e que é preciso ter o equilíbrio na vida pessoal, todos achariam que ele está atualizadíssimo, né? É lógico que tem essa questão aí, vale até hoje, só que em condições diferentes de contexto, né? Ele faz uma passagem longa, né, sobre Londres, mas o que é mais importante aqui para a gente, né, é que, e isso eu tenho lido em artigos até recentes, a questão de que, em geral, quem migra são mais jovens, né, são pessoas que estão antes até do apogeu da sua produtividade, né, e que, com isso, essas pessoas que estão chegando para a região acabam aumentando a produtividade daquela região que está recebendo população. Então, regiões que conseguem atrair população tendem a ter sua produtividade elevada, porque está chegando gente provavelmente mais produtiva para incorporar a sua população, né? E é lógico, quando ele fala dessa atração aí, ele descreve especificamente Londres e num formato que, assim, quem lê percebe que parece que não percebe os problemas que certamente Londres tinha naquele momento, que com certeza não eram só aquelas moradias ótimas que ele descreve, com certeza tinham situações bastante desfavoráveis entre os mais pobres. Nós no Brasil chamamos favelas, mas talvez lá outro tipo de nome que se tivesse na época para moradias bem ruins, né? Quando ele fala da redução da natalidade por causa do desenvolvimento, ela está datada, então não faz muito sentido a gente se debruçar sobre aqui, mas ele já percebe que o crescimento econômico, o aumento das cidades vai fazendo com que a natalidade diminua, né? E todo o argumento dele, apesar de ele não citar Darwin de forma direta, tem essa questão por trás do sentido de o mais forte prevalece, né? E que vai se passando para gerações futuras características desses mais fortes, né? Então é interessante como isso entra de forma subliminar em todo o texto da questão da saúde dele para esse livro. Capítulo 4, a aprendizagem industrial. A aprendizagem, entre aspas, a aprendizagem necessária para que aumente a sua eficiência industrial, fecha as aspas. Educação pode mudar os valores da população. Trata de dificuldades de cientistas e trabalhadores não especializados serem reconhecidos. Uma longa citação que eu vou colocar aqui, entre aspas. A habilidade manual especializada a ponto de não poder ser transferida de uma ocupação para outra está se tornando um fator de produção de importância cada vez menor. Pondo de lado, por enquanto, as faculdades de percepção e de criação artísticas, podemos dizer que o que faz com que uma determinada ocupação seja de ordem mais elevada do que de outra, o que faz com que os operários de uma cidade ou de uma região sejam mais eficientes que os de outra, é principalmente a superioridade na sagacidade e energia de ordem geral, e não são específicas de nenhuma ocupação, fecha aspas. Ele vai chamar essa sagacidade e energia de ordem geral de habilidade geral. Bem, ele abre esse capítulo 4, ele faz um capítulo sobre aprendizagem industrial. De novo, ele está olhando, ainda na mão de obra, aquela questão qualitativa da mão de obra e não quantitativa da mão de obra. E ele fala, então, que é preciso que se capacite o trabalhador. Então, quando ele fala assim, aprendizagem necessária para que aumente a sua eficiência industrial,
ele está falando da necessidade de capacitar o trabalhador. E essa capacitação pode vir de várias maneiras, uma delas pela educação. Além de capacitar para o trabalho, e onde ele chama atenção, principalmente pode moldar os valores da população. Vou deixar de lado aqui as atuais correntes da sociologia da educação. Estamos analisando Marshall, ele é um clássico, então temos que pensar do tempo que ele vivia. O tempo que ele vivia não é um tempo onde a educação é para todos. A educação ainda é bastante elitizada e ele está preocupado em mostrar que como a educação pode mudar os valores da população, a importância de que se tenha essa população formalmente educada, porque dessa maneira nós poderíamos ter uma população com mais vigor, que é o termo que ele usa, não é? Uma população que visse o trabalho como algo importante, visse a dedicação ao trabalho como algo importante, não é? E também que conhecesse as questões técnicas do trabalho, por isso que ele vai chamar de habilidade geral, não é? Ele faz uma passagem interessante, dizendo que cientistas, que são os inventores da época, né? E os trabalhadores não especializado aqui entenda o seguinte, aquela pessoa que não é, eu só faço operar tear, eu só faço operar uma máquina de fiação. Esse é o trabalhador especializado. O não especializado é aquele, é o funcionário de colarinho branco, como a gente diria depois, né, tempos depois. Né? E ele diz que cientistas e trabalhadores não especializados não são reconhecidos naquele tempo. E que seus trabalhos são muito importantes. Lógico que isso é datado, com o tempo isso vai se transformando, não é? Mas ele já chama a atenção então dessa contradição que existia, né? Da importância desses trabalhadores para o avanço da indústria, ao mesmo tempo que eles ainda não são muito bem remunerados. Né? Esse longo trecho aqui que ele vai falando que a habilidade manual vai perdendo importância, é porque a máquina vai substituindo a habilidade manual. Né? E conforme a máquina vai substituindo a habilidade manual, mais importante do que aquele conhecimento específico de fazer um pedaço de algo, né? Vai perdendo importância e passa a ser mais importante a capacidade da pessoa operar máquinas, da pessoa cada vez operar máquinas distintas, né? E ele vai chamar isso de habilidade geral. Esse é um conceito importante também, nós vamos ter outros slides sobre empreendedorismo industrial, né? Mas que se liga com vários assuntos importantes para o desenvolvimento regional. O segundo slide do capítulo 6, a aprendizagem industrial. Como se constrói a habilidade geral? E ele vai colocar então em ordem de importância a mãe, o pai e outras pessoas do convívio infantil. O que quer dizer isso? Veja, quando ele está falando que a mãe é mais importante, porque, de novo, culturalmente, é a mãe que é responsável por dar a comida, cuidar da doença, por levar na escola, por ensinar os valores sociais. Então, naquele momento, contexto histórico, a mãe tem essa importância. O pai, na descrição dele, tem a importância de trazer, sim, a cultura do trabalho. O que ele faz, a rede de relações que o pai possui, né? Aí seria e outras pessoas do convívio infantil, exatamente é a questão de com quem ela brinca, quem são os parentes, quem são os amigos da família com quem ela convive. Isso tudo e gera então a criação dessa habilidade geral. Eu posso dizer que ainda é bastante atual esse debate da importância dos pais na educação dos filhos. Eu mesmo tenho artigos sobre isso, em submissão,
recentemente publicados, né? Pesquisas da Fundagem versam sobre isso, sobre educação e a importância da mãe. A mãe ainda é mais importante, apesar do pai ter crescido na importância para o desenvolvimento da criança, a mãe ainda é culturalmente mais importante nesse processo, né? E é interessante que num tratado de economia ele trazer essa questão. Por quê? Porque ele está pensando em como se constrói o ambiente que fornece trabalhadores para a indústria. Então, essa criança será um futuro trabalhador da indústria. Ele está preocupado com essa questão intergeracional, né, de novos trabalhadores, né? E bem, ele vai chamar de habilidade especializada essa destreza manual, né, e os conhecimentos dos materiais, né, de como funciona o ferro, de como funciona a madeira, e isso é específico ainda, lembrando, a indústria, estamos na primeira revolução industrial, o conhecimento do trabalhador específico é muito importante quando ele cita essa questão do material, dessa destreza manual, né? Hoje é certo que a habilidade especializada tem outra, digamos, teria outra dimensão, né? Mas, de uma certa forma, se a gente olhar o debate do novo ensino médio, por exemplo, é mais ou menos isso. Vocês estão querendo agora fazer o quê? 60% ou algo próximo disso, habilidades gerais e um certo percentual de habilidades específicas. Então, ele está falando da importância de fazer uma aprendizagem desse tipo e, por incrível que pareça, isso acaba reverberando até hoje. Terceiro slide do capítulo 6º, a aprendizagem industrial. Esse slide, na verdade, é uma grande citação do Marshall. Eu vou ler o texto, como tenho feito em todos os slides, e depois vou comentando pedaço por pedaço dessa longa citação aí. Abre aspas. Não há a dizer sobre a educação geral, embora sua influência, até mesmo sobre a eficiência industrial, seja muito maior do que parece à primeira vista. É verdade que os filhos de operários frequentemente precisam deixar a escola quando mal aprenderam os elementos da leitura, da escrita, da aritmética e do desenho, e por vezes argumenta-se que a parte do pouco tempo gasto nessas matérias seria melhor empregada em trabalho prático. Os processos feitos na escola são importantes, não tanto por eles mesmos, mas pela possibilidade de futuro avanço, pois uma educação geral verdadeiramente liberal, embora não se ocupe com os detalhes das diversas profissões, deixando essa tarefa para o ensino técnico, habitua o espírito a utilizar suas melhores faculdades nos negócios e a usar dos negócios como um meio para melhorar a cultura. Bem, vamos destrinchar isso em vários pedaços. Na primeira frase, né, ele fala assim, o que é muito importante a educação geral. Educação geral, vamos traduzir aqui para o Brasil, né, nos dias de hoje, seria como educação formal, né, a escola, né, primeiro ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio. É disso que nós estamos falando aqui em educação geral, quando ele descreve o que seria educação geral. E ele está falando que é muito mais importante do que parece. Lembrando, na conjuntura dele lá, a educação ainda não está universalizada e ela é bastante elitizada. E quando ele está mostrando a importância dessa educação, ele está defendendo exatamente a universalização do ensino, ele está defendendo exatamente que se dê um ensino global para todos. Então ele vai exatamente falar assim como é melhor, como é muito mais importante do que parece, né? E isso vai se perpassar depois em todo o argumento que defende a educação
que defende que a educação é um bem público, está baseado nesse tipo de argumento do Marshall, né? Pelo menos a parte econômica, né? E na segunda frase, né, ele tem várias coisas que são importantes até hoje, né? Primeiro, a questão da evasão escolar por questões de renda, né? Ele fala do problema da evasão escolar por questões de renda. É certo que quando ele está falando ali, é bem mais radical do que a gente tem hoje, não é? Então, se os filhos dos operários não mal aprendem elementos da leitura, da escrita e da aritmética, ou seja, ele está falando aqui de uma situação que é evasão escolar antes de completar o ensino básico, né? Então, ele está preocupado com a evasão escolar aqui por questões econômicas, não é? E ele também chama num debate de que se não era melhor, em vez de ensinar essas coisas mais genéricas para as crianças, ensinar já trabalho prático. E ele fala que não, que tem que ensinar leitura, escrever, aritmética e coisas do tipo para as crianças e não o trabalho prático, né? E aí vem a parte mais interessante, né? Ele está preocupado nem tanto com o aumento da produtividade no trabalho em si, mas sim no aumento daquele outro fator de produção que ele vai colocar lá na frente, que é o da gerência, que é a capacidade das pessoas tomarem boas decisões na sua vida ou tomarem boas decisões no trabalho, que a gente depois inventou um nome bonitinho chamado empreendedorismo e que de uma certa forma está incorporado hoje em dia com esse nome empreendedorismo no ensino do mundo todo. Quarto slide do capítulo 6, a aprendizagem industrial. Ele perde algum tempo discorrendo sobre o ensino técnico, um pouco datado, porque sobre o sistema inglês daquele momento histórico. Ele nitidamente é contra escolas técnicas que simulem o trabalho. Entende que o trabalho em si ensina melhor. Então ele via o trabalho, o ensino técnico, teria que passar conceitos técnicos e a parte prática teria que ser desenvolvida nas próprias empresas. Isso então ele critica como era feito antes, que meio que simulava oficinas no ensino técnico. Bem, entre aspas também uma grande passagem dele sobre a aprendizagem industrial. É verdade que há muitos tipos de trabalho que podem ser realizados com eficiência, tanto por um operário sem instrução como por um educado, e que os ramos mais elevados da educação somente são de utilidade direta para os patrões, contramestres e um número limitado de operários. Mas uma boa educação proporciona grandes benefícios indiretos, inclusive ao trabalhador comum. Serve para estimular sua atividade mental, para manter o hábito de uma curiosidade científica, para torná-lo mais inteligente, mais capaz e mais digno de confiança no trabalho comum, para aumentar o teor de vida em horas de trabalho e nas de lazer, sendo assim um meio importante de produzir riqueza material, ao mesmo tempo que considera como um fim em si, não tem nada de inferior em relação a qualquer dos fins a que a produção de riquezas materiais pode servir. De novo, ele está aqui defendendo que o operário tenha uma educação completa, não é? Que mesmo que não vá ser utilizado diretamente na operação daquela máquina que ele está, ou das ferramentas que ele usa, esse ensino completo o permitiria, inclusive, a ter condições de crescimento profissional ou ter condições de ter uma vida digna em outros momentos que não naquele trabalho específico. De novo, lembrando, ele está defendendo aqui a universalização do ensino, ele está defendendo aqui que todos tenham acesso ao ensino de qualidade. O quinto slide do capítulo 6, a aprendizagem industrial. Também é um slide que é basicamente uma citação, uma longa citação, abre aspas. As leis que governam o nascimento de um gênio são inescrutáveis.
é provável que a percentagem dos filhos de operários dotados de aptidões naturais de uma ordem superior não seja tão grande como a dos filhos de pessoas que atingiram ou herdaram uma posição social elevada. Mas como as classes operárias são 4 ou 5 vezes mais numerosas do que as de outras tomadas em conjunto, não é impossível que mais da metade dos gênios que nasçam num país pertença a essa classe, e deles a maior parte não se desenvolve por falta de oportunidade. Não há extravagância mais prejudicial ao crescimento da riqueza de uma nação do que esse desperdício, que faz com que se percam, num trabalho inferior, os homens de talento nascidos de pais pobres. Nenhuma mudança seria mais conducente a um rápido aumento da riqueza nacional como a melhoria nas escolas, especialmente dos ginásios, desde que essa melhoria viesse combinada com um sistema extensivo de bolsas de estudo que habilitasse os filhos mais inteligentes de um trabalhador a subir gradualmente de uma ou outra escola até que tivessem adquirido a melhor educação teórica e prática que a sua época fosse capaz de oferecer. De novo, uma longa citação aqui, interessante, onde ele defende a universalização com qualidade do ensino. Né? Mas mais do que isso, que é interessante aqui está muito claro que ele entende por educação liberal, né? É uma educação que a escola teria aqui um papel importante, um papel de filtro, um papel de descobrir esses gênios e ir jogando esses gênios para escolas mais importantes, escolas mais avançadas e meio que aqui, lógico, está por trás um pouco de meritocracia, mas ele está chamando atenção. Tem que dar um start para todo mundo igual para você poder perceber quem são esses gênios, né? E essas pessoas que poderiam então trazer inovações, trazer invenções e fazer com que a indústria se desenvolvesse. Né? Sexto e último slide do capítulo 6, a aprendizagem industrial. Seu argumento em defesa do ensino artístico está profundamente ligado à moda design. Também se nota a percepção de consumo desenfreado, apresenta a argumentação de que a educação é um investimento nacional, argumenta que o ofício passa de geração em geração, fazendo a oferta do trabalho por tipo de ofício ser estável entre as gerações. Mas esta oferta é afetada por diferenças salariais entre os ofícios. Bem, ele tinha argumentado em favor da educação básica, tinha falado um pouco sobre educação técnica, que vem depois da educação básica, e agora ele também fala assim, ou então do ensino artístico. E aqui, quando ele defende o ensino artístico, o texto é muito ligado ao que hoje nós chamaríamos de moda design. Então ele fala em desenhos de roupas, ele fala em móveis melhores e coisas do tipo. Então é basicamente a ideia de design. Então ele defende que se dê ensino artístico para todos, para que você possa exatamente perceber as pessoas que têm mais capacidade em avançar com a moda e o design. Lógico que na hora que ele fala de moda e design, ele faz uma crítica, lembrando, ele é conservador da era vitoriana, mas ele faz uma crítica do que ele considera que estava crescendo demais um consumo desenfreado, um consumo às vezes desnecessário, e aí ele está muito focado aí em questões de artigos de luxo, né? De alguns artigos que ele considera ser desnecessários e acaba se tendo muito gasto, muita compra desse tipo de consumo. Ele não está aqui com o que a gente chamaria hoje de consumo desenfreado ou com questões ambientais, não, tá? Ele só está chamando atenção de, às vezes, gastos desnecessários com luxo, lembrando, para ele a vida espartana, né, da era vitoriana ainda é importante, né? E aí ele completa, depois de falar do ensino artístico, então, que a educação é investimento nacional. Ao fazer isso, ele está chamando a educação como que hoje a gente chama de bem público, algo que o Estado deveria suprir, não é? Educação de qualidade para todos, não é? Que conseguisse perceber e desenvolver
aquelas pessoas com maior capacidade para ciências, maior capacidade para as artes, não é? Para que exatamente ajudasse na inovação. Não é? E ele faz uma argumentação importante para o Distrito Industrial Marshalliano, não é? Que é essa questão de que a oferta de trabalho por tipo de ofício ser estável entre as gerações. Por quê? Ele falou lá atrás que os pais são importantes no desenvolvimento dos filhos, principalmente no ambiente de passar o conhecimento do trabalho, porque os filhos veem o que os pais fazem, escutam o que os pais comentam do seu trabalho no dia a dia, na hora do almoço, nas conversas de final de semana, dos amigos que também trabalham na mesma coisa que o pai e frequentam os mesmos ambientes. Então isso acaba sendo que uma coisa, quase que uma escolha natural dos filhos continuar na mesma área, no mesmo tipo de oferta de trabalho dos pais. Né? Ele fala que isso então é mais ou menos estável, mas que as diferenças salariais entre os ofícios pode fazer com que ao longo do tempo essas ofertas possam migrar de um ofício para outro se houver diferenças salariais, mas não é algo que seja automático ou muito rápido. Né? Isso é importante para o argumento do Distrito Marshalliano, industrial Marshalliano, que nós vamos ver depois em slides à frente. Então, todo esse capítulo longo, em que eu me detive bastante sobre a aprendizagem industrial, se encaixa como no conceito de desenvolvimento regional. Né? Se encaixa da seguinte maneira: não dá para a gente pensar só na parte econômica se nós não tivermos uma oferta de trabalhadores com qualidade. Então, a parte econômica tem que estar ligada com a formação das pessoas, com essas pessoas terem saúde, com essas pessoas terem um bom sistema de ensino acoplado a um bom sistema de saúde. Então, o desenvolvimento regional não vai acontecer sem essas duas coisas. Né? É lógico que na lógica do Marshall, isso está acontecendo